O Dia das Mães é celebrado em muitos países pelos filhos como uma forma de homenagear e agradecer a pessoa que cuidou, se dedicou e te amou incondicionalmente. Obviamente, algumas mães falham em desempenhar esse papel tão importante, mas relativamente a grande maioria faria de tudo para proteger seus filhos. E no Dia das Mães do ano de 2021, enquanto uma mãe sofria em busca de sua filha desaparecida, outra mãe encobria um terrível assassinato cometido por seu filho Aiden Fuchs. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu só queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito a gente continuar com esse trabalho aqui no YouTube, além de que também você será notificado quando a gente postar um vídeo, beleza? Então vamos ao vídeo. Tristan Bale nasceu no dia 18 de janeiro de 2008 e morava na cidade de Jacksonville, na Flórida, mais especificamente em St. John's, um subúrbio de classe média alta com um custo de vida relativamente alto para se viver. Tristan morava junto de sua mãe Stacy, seu pai Forrest e seus 4 irmãos, onde ela seria a irmã mais nova em uma ótima casa na região de Clusterbine Drive. Um conjunto de ruas sem saída, com jardins bem cuidados e uma linda vista bem parecido com as casas de filmes de família americana. A família era bastante unida, amorosa e eram considerados os 7 Bales, apelido que eles mesmos se referiam como uma forma de demonstrar a união familiar. Tristan estudou na escola local Patriots Oaks Academy, onde era considerada uma jovem amigável, bastante sociável e além de estudar, ela fazia parte da equipe de líderes de torcida da escola. Ela era extremamente apaixonada por líderes de torcida e frequentava todos os treinos, o que por algumas vezes foi motivo de seus pais chamarem sua atenção porque estava atrapalhando nos seus estudos. Tristan era muito querida por seus amigos, além de ser extrovertida e bastante sociável. Ela adorava ir a todos os eventos que aconteciam na sua região local, então ela pediu permissão a seus pais para conhecer um evento de food truck com uma amiga. Seus pais autorizaram e na sexta-feira do dia 7 de maio ela foi ao evento, conheceu algumas pessoas, conversou com amigos e depois voltou para sua casa, tudo correndo normalmente. No dia seguinte, o sábado ocorreu como qualquer outro sábado normal. Cada membro da família estava fazendo sua rotina e à noite eles foram jantar na casa dos irmãos mais velhos, onde Tristan decidiu ficar em casa. Eles voltaram um pouco antes da meia-noite e quando chegaram, uma das irmãs percebeu que Tristan estava fazendo uma videochamada com um menino estranho de boné branco. Ela não sabia quem era esse menino, mas não ligou muito, pois Tristan era uma garota muito sociável e poderia ser algum amigo dela da escola. Ela fechou a porta silenciosamente enquanto Tristan continuou conversando na ligação e depois todos os membros da família foram dormir tranquilamente em suas camas. Mas essa tranquilidade, infelizmente, acabaria no dia seguinte. Na manhã de domingo era o Dia das Mães e todos desceram para desejar um feliz Dia das Mães para Stacy. Todos menos Tristan. Forrest e Stacy acharam um pouco estranho porque Tristan sempre era a primeira a se levantar pela manhã, principalmente em um dia tão especial para a família. Mas talvez ela tenha virado a noite no celular e queria dormir até mais tarde. Eles rapidamente foram até o quarto para verificar, mas ela simplesmente não estava lá. E depois de olhar pelo resto da casa gritando seu nome, eles começaram a ficar preocupados após não encontrar nenhum sinal de Tristan. Seus pais conheciam muito bem Tristan e logo notaram que isso era extremamente incomum da parte dela, sair sem avisar ninguém, além de não atender as dezenas de ligações realizadas pela família. Então, aproximadamente às 10 horas do Dia das Mães de 2021, a família chamou a polícia para denunciar o desaparecimento de Tristan, que tinha apenas 13 anos de idade. E a polícia rapidamente iniciou as investigações para encontrar alguma pista relevante sobre seu paradeiro. A polícia pediu mais informações a Stacy e Forrest, que rapidamente falaram sobre o misterioso garoto em que ela estava conversando na videochamada, além de que Tristan foi vista pela última vez em seu quarto antes da meia-noite. Os investigadores começaram solicitando imagens de vigilância da área local, falando com vizinhos e entrando em contato com amigos de Tristan. Os amigos revelaram que ela estava conversando com um jovem de 14 anos chamado Dolphus Abshire, mais conhecido como Trey, que revelou aos policiais um detalhe fundamental para o caso. Ele disse que aproximadamente às meia-noite e meia, Tristan chegou em sua casa que fica em Telford Drive, a menos de 1 quilômetro de onde ela morava, e que na sua casa tinha outro adolescente chamado Aiden Fuchs. Aiden usou um pouco de maconha para relaxar e aproximadamente às 1 da manhã, Tristan na companhia de Aiden saíram juntos, onde teria sido o último momento em que Trey teria notícias de Tristan. Os policiais rapidamente foram até a casa de Aiden, que fica em Castle Delcourt, onde a equipe foi atendida por Crystal Smith, que seria mãe de Aiden.
Ela permaneceu junto aos policiais durante todo o questionamento da polícia e por muitas vezes Aiden virava para sua mãe antes de responder qualquer pergunta, o que demonstrava que ele não tinha uma firmeza em sua fala e buscava uma confirmação ou o apoio de Crystal. Apesar disso, ele não aparentava estar preocupado com os policiais, pois dentro da viatura ele gravou um Snapchat onde brincou sobre o desaparecimento de Tristan ao lado de outro jovem que aparentemente seria Trey. We're having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you f***ing walk out the damn... Aiden disse que estava com Tristan na casa de Trey e que ao saírem da casa aproximadamente às 1 da manhã, os dois andaram juntos na rua North Durban Parkway, uma rua extensa que liga as 3 casas dos adolescentes. Quando chegou na esquina da rua Cluster Bane, onde Tristan morava, eles se despediram, ela seguiu para sua casa e ele continuou andando pela rua North Durban, onde chegou em sua casa por volta das 3:30 da manhã. Os investigadores rapidamente notaram algo estranho em seu depoimento. Aiden morava em uma distância aproximada de 2 km, o que na lógica ele caminhando gastaria no máximo 30 minutos, e quando foi questionado, ele apresentou uma história totalmente diferente. Ele disse que os dois andaram juntos pela rua North Durban e que próximo ao bloco 600, Tristan tentou agarrá-lo e ele recusou. Nesse meio tempo, ele empurrou Tristan, fazendo com que ela batesse a cabeça no chão. Aiden disse que não tinha certeza se viu Tristan se levantar porque no momento ele estava com o efeito da maconha e isso fez ele andar sozinho por um tempo até chegar em casa, além de ter dito também que ela poderia estar com um traficante de drogas chamado Carlo, que ela conversava no Snapchat. Carlo foi localizado pelos policiais e quando questionado sobre Tristan, ele disse que nunca conheceu ela, além de ter provado aos policiais que estava falando a verdade, e a situação de Aiden ficava cada vez pior por estar mentindo em seus depoimentos. A notícia do desaparecimento de Tristan na tarde de domingo já havia tomado uma grande proporção na comunidade local. A maioria das pessoas informavam pistas irrelevantes até que um morador entregou filmagens das câmeras de sua casa, onde capturou 2 indivíduos que aparentavam ser Tristan e Aiden caminhando juntos pela rua Saddlestone Drive. O local da filmagem fica uma rua depois da casa de Aiden, o que demonstrava que ele havia mentido no primeiro depoimento e no segundo, onde disse que teria visto Tristan pela última vez na rua North Durban. 1h30 depois, a pessoa foi vista correndo na direção oposta da rua com um tênis branco na mão, e às 3:30 a mesma pessoa que aparenta ser Aiden é visto entrando na residência descalço segurando um par de tênis branco. A polícia passou a tarde de domingo procurando pelo paradeiro de Tristan, mas não conseguiram encontrá-la, e a esperança da família de que ela estivesse viva infelizmente caiu por terra quando a polícia recebeu uma ligação às 18 horas daquele domingo. Um homem que estava passando pelas lagoas locais encontrou o corpo de uma jovem que posteriormente foi identificado como Tristan Bale. Ela estava a poucos minutos da rua Silverstone Drive, onde foi capturada pelas imagens de vigilância. A perícia constatou que haviam 114 facadas em todo o seu corpo, sendo 49 localizadas nas mãos e nos braços de Tristan, o que indicava que ela tentou desesperadamente lutar e resistir ao agressor. Ao seu lado foi encontrado um aparelho celular e a 30 metros dentro da lagoa foi encontrado um canivete dobrado com a ponta arrancada. Posteriormente, a ponta da faca foi encontrada alojada no crânio de Tristan. Após a descoberta, Aiden foi imediatamente preso como suspeito e levado para prestar mais depoimentos. Os pais de Aiden exigiram que ele só iria falar na presença do advogado e disseram a Aiden para não falar nada com nenhum policial até que eles chegassem. Isso até parecia um bom plano para livrar Aiden de falar algo que poderia lhe comprometer, mas seus próprios pais, após chegarem na sala de depoimento, conversaram assuntos comprometedores e nem se tocaram de que a sala estava captando o áudio de suas conversas. Crystal disse a Aiden que Tristan havia sido encontrada na rua vizinha e Aiden perguntou se ela estava bem. Crystal respondeu que não, pois ela estava morta e tudo agora seria em cima dele. Aiden então perguntou: "Qual o meu problema?" Crystal respondeu a Aiden que ele seria o último a ser visto com ela, além do vídeo gravado na viatura ter sido motivo deles estarem sofrendo ameaças. Um tempo depois, a conversa começa a ficar ainda mais comprometedora. Crystal disse que os detetives estavam em sua residência recolhendo as roupas à procura de qualquer evidência. Jason, pai de Aiden, perguntou se eles encontrariam algo e Aiden respondeu: "Acho que não." Crystal perguntou a Aiden se ele estava usando calças caqui ou jeans azul. Ele respondeu que usava jeans e Crystal perguntou novamente se não tinha nada. Aiden então perguntou por quê, e Crystal, com um olhar questionador, sussurrou para Aiden: "Sangue."
Crystal depois tentou tranquilizar Aiden dizendo: pelas câmeras você estava usando calças caqui, certo? O que aparenta que ela estava tentando convencer Aiden a dizer que não estava usando calça jeans, e após isso Aiden com a cabeça indica que sim. A polícia revisou as fitas de vigilância da casa de Aiden e conseguiram encontrar Crystal aparentemente lavando uma calça jeans e o par de tênis branco que Aiden estava usando na noite do desaparecimento. Porém não adiantou muito, pois eles encontraram as roupas lavadas que testaram positivo para sangue, o que fez Aiden ser acusado de assassinato em primeiro grau. Crystal Smith também foi presa sob suspeita de adulteração de evidências, obviamente pelo fato dela ter lavado suas roupas ensanguentadas além do diálogo na sala do interrogatório. As investigações posteriores descobriram que Aiden era bem conhecido entre seus amigos por brincar sobre um dia assassinar alguém, e ele sempre dizia às pessoas que acabaria sendo preso por algo de grande impacto. Sua namorada, que não teve o nome divulgado, disse à polícia que Aiden frequentemente falava sobre assassinar alguém, arrastando seus corpos para a floresta antes de esfaqueá-los, além de também descrever como Aiden costumava se esconder atrás dela com uma faca antes de fingir cortar sua garganta. Seus amigos descreviam Aiden como extremamente insensível, não se importava com ele, muito menos com os outros, sem empatia, além de frequentemente ter fantasias violentas e aparentemente também ouvir vozes em sua cabeça. Após uma revista na casa de Aiden, a polícia encontrou uma coleção de 8 facas que foram feitas por ele mesmo, e dentro de seus materiais escolares haviam vários desenhos de imagens satânicas com atos de violência e gore, principalmente contra mulheres. Todas essas atitudes perturbadoras de Aiden demonstravam que ele teria grandes chances de se tornar um assassino perigoso, mas mesmo assim nada foi feito pelos pais para tentar fazê-lo passar por algum tipo de tratamento psicológico. Durante seu processo judicial, Aiden não poderá ser julgado à pena de morte por causa de sua idade na época do crime, mas enfrentará a pena de prisão perpétua, onde aparentemente explorou sua saúde mental na tentativa de indicar que estava com problemas psicológicos. I don't let you demons. I don't let you demons take my soul. You demons will take my soul away. I don't let you demons steal my soul. I don't know what's going on. Porém, essa manobra não adiantou muito, pois graças ao ótimo trabalho da polícia, no dia 6 de fevereiro de 2003, alguns dias antes desse vídeo ser postado, ele se declarou culpado pelo assassinato de Tristan, além de pedir desculpas aos familiares. Ainda existem muitas questões sem explicação, como por exemplo, o que eles conversaram para Tristan decidir ir junto com Aiden em um local como aquele de madrugada, ou por que especificamente Aiden a matou. Na minha opinião, Tristan, de 13 anos, obviamente confiava em Aiden, mas não tinha idade suficiente para conseguir perceber o quão perigoso ele seria, a ponto de desferir 114 facadas nessa aventura fatal de adolescentes. O Dia das Mães de 2021 infelizmente ficou marcado com lágrimas para Stace, que teve uma parte arrancada pelas mãos violentas de um jovem infrator, enquanto outra mãe ajudava seu filho a encobrir um terrível crime sem sentido. O amor de uma mãe pelo filho é capaz de fazer coisas inimagináveis, e um filho problemático é capaz de criar tragédias, como foi o caso de Tristan, que tinha a vida toda pela frente.